impelem o animal, obedecendo a uma necessidade constante. O instinto é inato, atua à revelia da instrução, inexperiente invariavelmente, e não realiza progresso algum. É em tudo a antítese da inteligência. Tanto mais notáveis são os fenômenos do instinto quanto mais se afirmam inteiramente involuntários. Não podemos fazer uma ideia nítida do instinto, dizia Georges Cuvier, senão admitindo que os animais sejam submetidos a imagens ou sensações inatas constantes, que os obrigam a proceder como levados por sensações acidentais. É uma espécie de sonho ou visão que os persegue incessante. Em tudo que se reporta ao instinto, podemos julgar os animais assim, uma espécie de sonâmbulos. Frederico Cuvier consagrou parte da vida a descobrir a linha que separa o instinto da inteligência. Pode-se dizer, sem paradoxo, que não há linhas divisórias na natureza. Aqui, porém, não se trata de metafísica. Contentemo-nos, assim, em ouvir o que diz o Sr. Flourens, das laboriosas observações do esforçado naturalista. O castor é um mamífero da ordem dos roedores, isto é, da ordem menos inteligente, e, contudo, possui um instinto maravilhoso, qual o de construir uma cabana sobre a água, com calçadas e diques, e tudo mercê de uma indústria que demandaria inteligência elevadíssima, se de inteligência dependesse. O essencial, portanto, fora provar essa independência, e foi isso o que fez F. Cuvier. Tomou castores muito novos, educados longe de seus pares e, por conseguinte, nada havendo com eles ou deles aprendido. Esses castores, assim isolados, solitários, postos numa jaula expressamente destinada à experiência e de forma a dispensá-los do seu trabalho peculiar construtivo, não se forraram de o realizar, impelidos por uma força maquinal cega, ou seja, um puro instinto. A mais completa antítese separa o instinto da inteligência. No instinto tudo é cego, necessário, invariável; na inteligência é tudo elevado, condicional, modificável. O castor que constrói uma cabana, o pássaro que constrói um ninho, só o fazem por instinto. O cão e o cavalo, que chegam a compreender o sentido de algumas palavras e nos obedecem, o fazem por inteligência. No instinto é tudo inato, o castor constrói sem haver aprendido. Dir-se-ia que o faz por uma fatalidade, dirigido por uma força constante e incoercível. Na inteligência é tudo o resultado da experiência e da instrução. O cão obedece quando ensinado. E aí tudo é livre, o cão obedece porque quer. Finalmente, tudo no instinto é particular. Essa indústria admirável que o castor utiliza no construir a cabana, não pode ele utilizá-la senão com esse fim, ao passo que, na inteligência, tudo se generaliza, de vez que essa mesma maleabilidade de atenção e de concepção do cavalo e do cachorro pode aproveitar-lhes para fazer coisas diversas. Distinção que se impunha, esta. Na história da natureza importa reconhecer em cada qual o que lhe pertence e exatamente o que lhe pertence, sem restrição sistemática, sem prevenção tendenciosa. Descartes e Buffon, este contraditório, às vezes, negam aos animais qualquer partícula de inteligência. Condillac e G. Leroy, ao contrário, chegam a conceder-lhes operações intelectuais das mais elevadas. É um erro duplo. Os animais não são plantas nem são homens. Weinband não tem razão em pretender que isso que designamos como instinto não passa de indolência do espírito para forrar-se aos penosos esforços que o estado da alma animal reclama. Não na tem, tampouco, Sachs, quando adita que não há necessidade imediata, resultante da organização intelectual, nem pendores cegos e arbitrários que impulsem os animais. Não hesitamos em reconhecer que esta questão, como todos os grandes problemas da natureza, é difícil de resolver. Pensamos que, no seu estudo, como de resto em outras questões sucede, o homem se tem pago mais com palavras que com ideias. Quando não se compreende o ato inteligente de um animal, é comum forrar-se ao embaraço, utilizando a palavra instinto, assim como um véu lançado ao objeto que se quer examinar, mas, à parte este processo ilusório, restam fatos que não são certamente resultado de reflexão, nem de julgamento. Em vão o Sr. Darwin, e com ele Lamarck, afirmam que o instinto é um hábito hereditário. Essa explicação não transfere o instinto aos domínios da inteligência e, ainda menos, aos domínios do materialismo puro. Tampouco está demonstrado seja o instinto um hábito hereditário.
Consideremos essas borboletas que vivem no ar e que, chegando à terceira fase da sua maravilhosa existência, entreabrem-se aos beijos da luz e aos eflúvios do amor. Presto, depositarão em círculos concêntricos minúsculos ovos brancos, sobre talos ou folhas. Esses ovos não vingarão antes da próxima estação, quando surgem as pequenas lagartas, e isso depois de transcorridos muitos dias, quando as borboletas já dormem na poeira ou sono da morte. Que vós teria ensinado a estas novas borboletas que as futuras lagartas, ao desovarem, hão de encontrar tal ou tal alimentação? Quem lhes aponta os talos e folhas em que hajam de depositar seus ovos? Os pais? Mas, se os não conhecem, será, então, das folhas e talos que lhes advém a memória. Que memória, porém, se elas viveram 3 existências após essa época longínqua e substituíram os alimentos inferiores pelo manjar delicado das corolas olentes? Eis aqui, porém, espécies outras que protestam, ainda mais vivamente, contra as explicações humanas. Os necróforos, nome lúgubre, morrem imediatamente após a postura e as gerações jamais se conhecem. Nenhum ser desta espécie viu mãe nem verá filhos e, contudo, as mães têm grande cuidado em dispor cadáveres ao lado dos ovos, para que aos filhos não falte alimento logo ao nascer. Em que parte aprenderam esses necróforos que os seus ovos contêm germe de insetos que em tudo se lhes semelham? Há outras espécies nas quais o regime alimentar é inteiramente oposto, para a larva e para o inseto. Nos pompilídeos as mães são herbívoras e os filhos carnívoros. Em fazerem a postura sobre cadáveres, contrariam os próprios hábitos. E aqui não colhe admitir o acaso, nem hábito lentamente adquirido. Qualquer espécie que aberrasse desta lei não poderia subsistir, visto que os rebentos morreriam de fome logo após o nascimento. A estes insetos podemos juntar os odíneros e os fex. As larvas destes últimos são carnívoras e o ninho precisa ser provido de carne fresca. Para preencher essa condição, a fêmea que vai desovar busca uma presa convinhável, tendo o cuidado de não a matar, limitando-se a feri-la de paralisia irremediável. Coloca, depois, sobre cada ovo um certo número desses enfermos incapazes de se defenderem da larva que os há de devorar, mas com vida bastante para que o corpo não se corrompa. Em algumas famílias acresce o cuidado pela alimentação da presa, até a eclosão da larva. Nossos elementos de argumentação, neste particular, são tão numerosos que impossível seria reuni-los todos. Limitamo-nos, assim, a citar alguns exemplos, convidando o leitor a tirar da letra o espírito. Entre estes exemplos, incluamos o da abelha xilófaga, com a qual o Sr. Milne Edwards entreteve recentemente, na Sorbonne, a curiosidade dos seus ouvintes. Essa abelha que vemos adejar na primavera, que vive solitária e pouco sobrevive à postura, não viu jamais os genitores e não viverá o tempo suficiente para assistir ao nascimento das pequeninas larvas vermiformes, desprovidas de patas e incapazes, não só de se protegerem, como de angariar alimento. E contudo, elas precisam permanecer em repouso cerca de 1 ano, numa habitação bem fechada, sob pena de extinguir-se a espécie. Como, então, supor que a abelha gestante, antes de pôr o primeiro ovo, tenha podido adivinhar as necessidades da prole futura e o que deve fazer para assegurar-lhe o bem-estar? Tivesse ela em partilha inteligência humana, e nada soubera a tal respeito, visto que todo raciocínio requer premissas. Este inseto, que nada podia aprender, tudo prepara e opera sem hesitação, como se o futuro lhe estivera devassado e uma previdência racional a norteasse. Apenas lhe despontam as asas e logo a xilófaga trata de preparar a casa dos filhos. Com as mandíbulas, broca um tronco de madeira exposto ao sol, escava uma longa galeria e vai depois buscar, longe, no pólen das flores, o néctar açucarado. É o cibo do recém-nascido e que lhe há de bastar, o quantum satis, para bem viver até a primavera próxima. Uma vez provida a despensa, aí deposita o ovo e ei-la amalgamando com terra serragem prudentemente guardada e fazendo uma como argamassa, de maneira que o leito dessa primeira cela se transforme em teto de uma segunda despensa e berço da larva nascer de outro ovo. Assim se constrói um edifício de alguns andares, no qual cada alojamento recolhe um ovo e servirá, mais tarde, a larva desse ovo.
Admira, diz Edwards, como diante de fatos tão significativos e numerosos ainda haja quem nos venha dizer que todas as maravilhas da natureza não passam de obras do acaso ou, então, de consequências das propriedades gerais da matéria, desta natureza que faz a substância da pedra como da madeira e que os instintos da abelha, assim como as mais altas expressões da genialidade humana, não são mais que resultados de um jogo de forças físicas ou químicas, as mesmas que determinam o congelamento da água, a combustão do carvão e a queda dos corpos. Essas hipóteses balofas, ou melhor, essas aberrações do espírito, que se mascaram, às vezes, com o nome de ciência positiva, só podem ser repelidas pela verdadeira ciência. O naturalista não poderia acreditá-lo. Por pouco que penetremos num desses obscuros redutos onde se esconde o débil inseto, nele ouvimos distintamente a voz da providência ditando às criaturas a sua conduta diária. Em todas as províncias da vida acrescentamos nós a mão do Criador inteligente e previdente se revela aos olhos que sabem verdadeiramente ver. E sempre que a dúvida nos perturbe, nada melhor se nos impõe que o estudo acurado da natureza, porquanto todos os que tiverem consigo o sentimento do belo e verdadeiro, ante o espetáculo maravilhoso da criação, logo terão dissipadas as nuvens qual floração de luz. Enquanto traço estas linhas, aqui, dentro de pequeno bosque cujas aves me conhecem, tenho defronte um ninho de roxinóis. 4 filhotes em plumes, trêmulos, ali se premem tão conchegados que mal se lhes distingue as cabeças volumosas, relativamente, e os olhos negros, ainda mais. Nascidos de anteontem, nada veem, nada sabem ainda, se há arvoredos e luz. Se fossem abandonados assim, não tardariam a perecer. O coração dos genitores, porém, freme por eles em anseios verdadeiramente maternos. Eles lá estão, ambos, pai e mãe, à borda do ninho e conchegados também. Enfiam o bico nos 4 biquinhos escancarados e é de notar a força que lhes sustenta e alonga os pescocitos. Pai e mãe, trazendo-lhes no papo a provisão, ministram-lhes de sarte, durante alguns minutos, os primeiros alimentos, o mel e o leite que os há de nutrir no futuro. Que família encantadora! E como aprezam a vida todos os 6. Os raios solares coam-se através dos ramos, do vale evolam-se perfumes, é a vida a espanejar-se em luz nesta temperatura tépida de maio. Por vezes, o minúsculo casal suspende a tarefa e contempla os filhotes com ar de contentamento e movimentos de cabeça significativos. Também se fitam silenciosos, colam-se as cabeças e confundem-se os bicos, como num beijo de amor. Depois, ei-los como a se consultarem. Uma nuvem refrescou a atmosfera. O pai voou, a mãe aninhou-se, abrindo as asas de maneira a cobrir todo o ninho e, todavia, mantendo alto a cabeça, por ver o horizonte e sondar as redondezas. Mas, agora, eis que regressa o roxinol e se coloca, tal como antes, na beira do ninho, a procurar o bico da companheira. É que chegou a hora do jantar da família e o chefe solícito lhe traz o cibo preferido. Quanto a ela, parece não lhe desprazer o regime, de vez que aspira, como inebriada, o manjar que lhe trazem. Tremem-lhe as asas, todo o corpo lhe palpita, enquanto o marido vai e volta num afã constante, carregando-lhe no bico um repasto completo. Muito lhes cabe fazer pela prole. Agora, ei-los sérios. Há 15 dias, passavam o tempo a cantar, a saltitar de galho em galho, a brincar, a amar. Agora, nada fazem assim, estão casados, chefes de família, responsáveis por uma nova geração. Até que os filhotes emplumem, precisam levar-lhes à boca o que mais convém na sua idade e preocupam-se já com o seu destino. Amam-nos e talvez eles não compreendam aquela afeição maternal. É possível que voem, tão logo a mãe lhes ensine a voar, é possível que subitamente a releguem a uma solidão definitiva, sem jamais se lembrarem da infância. A afeição é como os rios, desce e não sobe. Em que pensam, hoje, esse roxinol e a sua companheira? Sem dúvida, ao cogitarem do futuro dos filhos, não têm em mente as profissões sociais e os princípios de honorabilidade que devem nortear todas as carreiras. Sem dúvida que não serão atormentados por cálculos econômicos, tantas vezes falaciosos para o homem.
Mas aos que negam o instinto, perguntaremos: em que escola essa esposa, antes de ser mãe, aprendeu a construir o ninho que lhe haja de receber os ovos? Ela tem apenas 1 ano e ainda não chocou. Quem lhe ensinou a fazer esse ninho, precisamente assim e não de outro modo? Quem lhe teria falado de temperatura necessária à incubação e eclosão do ovo fecundado? Quem lhe diria que chocando, aquecendo por 15 dias aqueles ovos, facultaria a sua geração? Posição de constrangimento, apesar do alívio que experimenta, tornar-se insuportável a sua vivacidade, se um determinismo instintivo não a amparasse. E quando os ovos vingaram, quem lhe disse que precisava sair do ninho e que, vivos e precisando subsistir os pequeninos seres, importava granjear-lhes alimentação adequada? Quem a forçou a passar mais 15 noites de asa aberta sobre o ninho, na mais fatigante das posições para uma ave que deve dormir sobre as patas? A estas, poderíamos juntar 1000 outras advertências. Hão de responder-nos que a primeira espécie aprendeu tudo isso pelo hábito, e que as tendências se transmitem por hereditariedade, mas é recair no mistério das gerações, é não mais que recuar o problema primeira espécie, ou melhor ainda, se o quiserem aos primeiros tipos, supostos geradores de todas as variedades. Ora, admitindo-se mesmo, contra toda a probabilidade, que a construção dos ninhos, a incubação e os primeiros cuidados com a prole sejam mostras de inteligência, não do instinto, e que as espécies tenham, sucessivamente, aprendido a proceder dessa maneira, o que, digamo-lo ainda uma vez, nos parece inadmissível como resolver as questões atinentes à formação do ser dentro do ovo. Quem construiu o ovo, berço de uma geração futura? Quem criou e colocou o germe no centro desse ovo? Mediante um poder misterioso, um ser da mesma natureza dos pais vai mover-se neste fluido, o ovo incipiente vai sofrer a mais maravilhosa das metamorfoses, vai viver. Completada a transformação, surge uma ave. Assaz débil para expor-se fora, não se exterioriza e, enquanto aguarda, ei-la cercada pela clara do ovo, que é precisamente o alimento que lhe convém até o nascimento. Assim, pouco a pouco, se forma inteiramente, asas e patas se desligam, a cabeça sobreleva o peito, só lhe resta deixar a prisão e para isso o bico se reveste de um esmalte, que cai logo depois do nascimento. Com o bico assim aparelhado, ele se põe a quebrar a casca do ovo, até que consegue pôr de fora a cabeça. Utiliza, então, as asas e acaba por libertar-se inteiramente. Pois bem, que os adversários, em tudo isto se esfalfem por formular as mais vastas e intermináveis teorias, que acumulem hipóteses sobre hipóteses, que recusem chamar instinto aos atos do nascituro, como da ave que o engendrou, que embrulhem o assunto com explicações tortuosas, confusas, e nem por isso deixamos de aí ter um fato natural, eloquente na sua simplicidade que eles, os adversários, não poderão derrocar. Aquele que criou o roxinol e quis nos alegrar se ele com o seu canto vespertino, criou o mundo e houve por bem dar-lhe as leis da própria conservação. Não há ideia mais simples e majestosa, nem que mais satisfaça nossa necessidade de conhecimento. Negar as leis conservadoras da vida é negar toda a natureza. A nós nos parece que para ir a tais extremos é preciso ser estólido ou vítima de aberração espiritual. A verdadeira ciência está muito longe de tais negações. Seria, na verdade, uma desgraça se o fruto da sabedoria redundasse em aniquilamento das leis que regem o universo e constituem a sua unidade viva. Porque, pois, em face de fatos tão irresistíveis quanto os do instinto animal, não confessar uma verdade bela e tocante ao mesmo tempo? Será precisamente por bela e tocante que a recusam? Seríamos quase levados a supô-lo, pois nestas teorias materialistas, basta seja uma coisa agradável ao espírito para logo ser repelida. Esta, contudo, não é uma razão assaz suficiente. Para nós, ao contrário, contemplamos a natureza em todos os seus aspectos. A verdade não pode deixar de ser bela e não é só Platão a pensar que o belo é o esplendor da verdade. A natureza é verdadeiramente bela. Longe de desviar os olhos sempre que encontramos uma forma expressiva da beleza eterna, admiramo-la e reconhecemo-la tão sinceramente quanto fazemos a uma verdade matemática. Não é a natureza a nossa mãe.
onde já passamos horas mais deliciosas e instrutivas do que as vividas intimamente com ela, no seio das matas silenciosas. Contemplai, na sua maravilhosa harmonia, a lei de continuidade da espécie humana, procura aprofundar a ordem misteriosa que preside a nossa geração e crescimento. Que maior prova de habilidade pudera dar a natureza ao envolver cada sexo nessa atração indefinível, que o escraviza suavemente aos seus desígnios soberanos? Que sabedoria não nos testemunha ela, organizando, em bases rígidas, a vida oculta do ser em formação, que até o dia do nascimento se beneficia de uma existência inteiramente diversa da de todos os outros seres vivos. Que previdência não demonstra ao criar, para a nutrição do tesouro oculto, órgãos diferentes dos que lhe haverão de servir na vida atmosférica e ao preparar para os primeiros dias a mais pura das ambrosias. Perguntai às jovens mães quantos cuidados requerem esses recém-nascidos fragílimos e trêmulos. E, contudo, a natureza ainda será a mais vigilante das mães. Qual a afeição mais tenra, o amor mais carinhoso, o devotamento mais extremado, de mãe? Qual a inteligência mais lúcida, a previdência mais sábia de um pai, que poderiam rivalizar com os cuidados incessantes e universais da natureza, tão profusa, infatigável e prodigamente despendidos na proteção individual, ativa, a cada um de seus filhos? Sobre a previdência da natureza, poderíamos escrever grossos infólios. Poderíamos perguntar se é por acaso e sem objetivo que as espécies mais fracas expostas à morte são precisamente as mais fecundas, como sejam galináceos, perdizes, etc., pondo dezenas de ovos fecundados e deixando, ao fim de um ano, centenas de rebentos, enquanto as aves de rapina, condores, águias, etc., se apresentam, comparativamente, quase estéreis. Poderíamos, também, perguntar se é às cegas que a natureza decora de encantos particulares os pequeninos seres sem força e sem amparo, despertando-nos interesse e atenção para essas cabecitas louras, que, privadas de assistência, acabariam dormindo em seu berço um sono eterno. Poderíamos, ainda, invocar aqui o espetáculo integral da criação vivente, mas, intimamente convencido da adesão dos leitores, neste particular, não insistiremos inutilmente. Parece-nos que esses eminentes trabalhadores fizeram entusiasmados o maior trecho do caminho e que, não possuindo vista telescópica capaz de distinguir o fim, esquecem que o progresso das ciências tem verdadeiramente um fim e estacam, inertes, depois de provarem uma capacidade ativa incontestável. Por terem verificado que as causas finais, imaginadas pela vaidade humana, só lhe têm servido, há tantos séculos, de redança por embalar-se displicentemente, depois de se haverem certificado que os deuses escravos do orgulho, as criações da fantasia e as ilusórias teorias de um pensamento mesquinho mas não são que simulacros sem realidade, sombras, fantasmas que um raio de luz das ciências basta para diluir. Concluíram não haver diretriz nem finalidade na criação. Porque o homem se enganou na solução de um problema, decidiram eles que não há problema nem solução. Confundindo inexplicavelmente a verdade com a noção do que nos é dado saber, confundindo, igualmente, a grandeza real de uma obra com a ideia que fazemos dela, tal como os teólogos da Idade Média confundirem a ideia religiosa, em si mesma, com a forma católica particularista, proclamam eles que a falsidade das nossas noções individuais acarretam a ruína do próprio objeto dessas noções. Na verdade, para espíritos habituados aos rigores do raciocínio, para homens sábios, que parece procurarem com absoluto desinteresse a verdade tão longamente dissimulada, dir-se-á que não provam, dissarte, excelência nem superioridade de vistas. Antes, pelo contrário, evidenciam diretamente a estreiteza da esfera que habitam, dispostos a recusar-lhe qualquer ampliação, obstinados em lhe vedar toda e qualquer luz, como se temessem que essa luz viesse espalhar reveladoras claridades no horizonte e recuar, para muito além dos seus recursos, os limites do universo. Nossos opugnadores pretendem fazer ciência quando declaram que a organização dos seres não justifica o ascendente de um desígnio na natureza. Em lugar de ciência, o que eles fazem é puro sistematismo, arbitrário, nisto como em tudo mais. De fato, em que consista o método científico? Que será uma teoria em astronomia, em física, em química?
Observamos os fatos e quando possuímos um conjunto de observações suficientes procuramos religá-los mutuamente entre si, mediante uma lei. Vemos essa lei? Nunca, jamais. Adivinhamo-la pela discussão dos fatos e talvez a denominação que lhe damos não seja a que melhor convenha. Esta teoria, pela qual nosso espírito insaciável sente a necessidade de explicar todas as coisas, não é, antes de tudo, senão uma hipótese cujo valor consiste, principalmente, na satisfação que nos proporciona a explicação natural dos fatos estudados. Por muito tempo ela não passa de hipótese, inconsistente e frágil, que o mais leve sopro pode derrubar, para só elevar-se à verdadeira teoria quando suficientemente examinada, experimentada e sancionada pelo estudo. De outra forma, resvala para o campo das erronias imaginárias. Vejamos, por exemplo, os movimentos dos corpos celestes. Notamos que eles descrevem elipses de que o Sol se constitui um dos focos, notamos que as superfícies percorridas são proporcionais aos tempos, e notamos que estes tempos de revolução, multiplicados por si mesmos, estão entre si como os grandes eixos multiplicados 3 vezes por si mesmos. Para explicar os movimentos da mecânica celeste, emite-se a hipótese de que os corpos se atraem na razão direta das massas e inversa do quadrado das distâncias. Enunciar esta hipótese, vale simplesmente por dizer que as coisas se passam como se os astros se atraíssem. Depois, explicando essa hipótese, perfeitamente, todos os fatos observados e dando conta de todas as circunstâncias do problema, torna-se ela uma teoria. Enfim, achando-se esta lei universalmente demonstrada, tanto pelo balanço das estrelas gêmeas, na profundeza dos céus, como pela queda de uma maçã na superfície da Terra, afirma-se que a lei chamada gravitação representa, de fato, a força reguladora dos mundos. Idêntico é o processo que empregamos ao declarar que os organismos vivos são construídos como se a causa, fosse ela qual fosse, que as condicionou teria tido em vista uma destinação dos órgãos em relação à vida peculiar de cada ser, tanto quanto à existência global de todos os seres em conjunto. As verdadeiras causas finais são, portanto, um resultado da observação científica. O método é o mesmo, como bem o disse Flourens, é preciso partir não das causas finais para os fatos, mas destes para aquelas. Induzir do conhecido para o desconhecido, eis o único método positivo. Ora, o resultado deste método, seja ele qual for, merece ser proclamado como científico. Pode suceder que a revelação de um plano e de uma finalidade na natureza não agrade a fulano ou beltrano, mas isso pouco importa. Fulano e Beltrano estão no mais falso dos erros quando nos acusam de não proceder de acordo com a ciência experimental e incidem na mais fatal das ilusões quando imaginam proceder de acordo com essa ciência. Trocam, assim, os papéis pro domo sua, como frequentemente acontece. A verdade, porém, despreza-lhes as tendências e fica inalteravelmente idêntica, sem se preocupar com os prismas através dos quais a encaram olhos interessados em vê-la abaixo da sua posição real. Esquisitice inexplicável em homens judiciosos, pretenderem que, admitindo a existência de Deus, sejamos obrigados a admitir o arbítrio na natureza, como se a vontade suprema não fosse necessária, infinitamente sábia e, por consequência, universalmente regular. Os que só veem em todos os movimentos da natureza os meios de atingir um fim de esmolecho-te chegam muito logicamente à noção de uma personalidade que, num tal propósito, confere à matéria as suas propriedades. Esta personalidade também designará o fim. Se assim é, se uma personalidade designa os fins e escolhe os meios, a lei de necessidade desaparece da natureza. Cada fenômeno se torna partilha de um jogo do acaso e de um arbítrio sem finalidade. J. B. Biotin afigura-se-nos mais bem inspirado quando assim conclui o exame da natureza. Por mim, quanto mais considero a harmonia, a imensidade do universo e as maravilhas da criação, tanto mais admiro esse concerto maravilhoso e menos apto me julgo para explicá-lo. Ousarei dizer, mesmo por havê-lo experimentado, que essas explicações imperfeitas, esses vagos ou falsos relatórios, que alguns modernos escritores querem inculcar como harmonias sublimes, nunca nos pareceram mais temerários e fúteis do que quando defrontamos a natureza.
quando se há tido a aventura de conhecer e sentir as verdadeiras belezas que ela ostenta, somos tentados a conceituar, como profanadores e ímpios, quantos a desfiguram com indignos disfarces. Assim é que todos os seres organizados tiveram seus meios próprios de vida, tão numerosos e tão multiplicados na variação do mecanismo, quanto as estrelas do céu. E note-se que isto é o que percebemos exteriormente, pois o mais maravilhoso nos fica oculto. Quem, jamais, pôde compreender a ação química das membranas vivas, a causa dos movimentos voluntários e involuntários que digo eu, o voo da mosca, os torneios da borboleta? Quando nossa inteligência mal pode atingir o conhecimento das disposições exteriores do organismo e mal pode apreender as relações entre si de alguma das peças que o compõem, seria, parece-nos, ilógico não ver no âmago desse conjunto o princípio inteligente, como ordenador e regulador de tudo. Por mim quero, ao menos, possuir a filosofia da minha ignorância. A ordem verificada nos fatos não produzidos pelo homem advertiremos ainda com o ilustre escritor mostra-nos que as correlações apresentadas pelo mundo material resultam de ações e reações que, combinadas, regem-se por leis. Pela experiência contínua da vida, sabemos que sempre as correlações, as harmonias, as leis, são obra de uma inteligência cujo poder é proporcionado à extensão dos fatos e das harmonias coordenadas. Temos assim, por evidente, que o universo é governado por uma inteligência. Estas correlações e estas harmonias estão em correspondência com as propriedades intrínsecas da matéria e a elas se ligam de tal sorte que deixariam de existir se essas propriedades substanciais fossem outras. Daí concluímos que a matéria com as suas propriedades intrínsecas é também obra da inteligência, que lhe estabeleceu as leis. O bom senso decreta, imperiosamente, e no que pesem as alegações contrárias, que não podemos atribuir a uma circunstância molecular, fortuita, a atração, a eletricidade, o calor, a composição do ar, fatos cósmicos perfeitamente apropriados à vegetação das plantas, à vida animal, pela mesma razão que ninguém admitiria pudessem milhares de tipos de impressão, espalhados ao acaso, produzir a Ilíada ou a Jerusalém libertada. Se, para fugir a conclusões lógicas, nos dissessem que essas qualidades são efeitos inerentes, nem por isso ele diriam a necessidade lógica de uma intervenção suprema inteligente. Juntemos a esta imagem um aforismo pouco discutível: todo fim supõe uma intenção, toda intenção uma consciência e toda consciência uma personalidade. O problema das causas finais, repitamo-lo, é de solução mais difícil e complicada do que se prefigura a muitos imaginativos apressados. Ele se traduz, como diriam os antepassados, antes em potencial do que em ato. Os fatos gerais o decidem e os particulares o dificultam. Para bem o apreender, importa ao espírito adstringir-se a um exame severo e, de um golpe de vista, abranger, se não a totalidade, pelo menos a maioria das coisas conhecidas, sob o duplo aspecto do tempo e do espaço. O primeiro efeito desse rigoroso estudo crítico é, precisamente, afastá-lo de toda a crença e resguardá-lo dessas mesquinhas interpretações humanas, que levam a criatura a referir tudo a si mesma, como eixo central da criação. Assim procedendo, poderemos, então, rir das ilusões, vaidades e tentativas insensatas do orgulho humano. Esse, o primeiro resultado do estudo geral dos seres. Mas, quando prosseguimos investigando, até perceber as forças íntimas que sustentam cada ser criado, até descobrirmos as leis universais que regem simultaneamente o edifício total e cada uma das partes desse imenso edifício, então distinguiremos as linhas de um plano geral, perceberemos, aqui e ali, os elos de solidariedade que entrosam num só desígnio os corpos mais distantes, reconheceremos a unidade do pensamento que presidiu ou melhor que preside eternamente o condicionado universal e governa, na rota do infinito, o carro imensurável da criação. Enfim, acostumando-nos a essas contemplações essenciais, também chegaremos a concluir que esta noção da divindade ainda é muito humana para que seja verdadeira e que essa força que sustenta o mundo, essa potência que lhe dá vida, essa sabedoria que o dirige, essa vontade que o impele eternamente para uma perfeição inacessível, essa unidade de pensamento que se revela sob as formas transitórias da matéria,
não são uma força, um poder, uma sabedoria e uma vontade humanas, mas atributos inerentes a um ser inominável, incompreensível, incognoscível, de cuja natureza nada podemos razoar e cujo conhecimento é para nós cientificamente inabordável. Este resultado final das investigações positivas explica por que e como, nesta discussão, se afigura que estendemos a mão esquerda a Berlim e a direita a Roma. A quem no objete, responderemos que se não trata aqui senão de um fato geográfico, resultante do nosso pendor para visualizar sempre o Oriente. Sem dúvida, esta atitude nos granjeia o qualificativo de herético, conferido pelos doutores que se repoutreiam em sua cátedra secular, mesmo porque, seus olhos modorrentos vêm de há muito preferindo a suavidade das meias tintas crepusculares aos flamíneos raios aurorescentes. A lealdade, porém, obriga-nos a proclamar que o exagero dogmático é tão falso como o cepticismo e que a trilha do pensador oscila equidistante desses extremos. Sim, oscila. Os que se presumem mais firmes nesse terreno são os que mais próximos estão da queda. Para o homem que estuda, nada há definitivo neste mundo. Quanto mais progride a ciência, mais o homem percebe a sua ignorância. Todavia, parar é morrer. Caminhar, mesmo contramarchando às vezes, é realizar o fim mais nobre da existência. Em filosofia, como em mecânica, o equilíbrio não passa, jamais, de um equilíbrio instável. Na sua tendência para tudo referir a sua pessoa como centro exclusivo, o homem restringe os fatos e as ideias. Vimos que a sua teoria da causalidade é disso um exemplo e dos mais famosos. Quando se pretende que os frangos foram feitos para o espeto, não deixa de haver um tanto de personalismo na afirmação. Pode-se dizer, é verdade de vez que o homem é onívoro e que sua constituição orgânica exige alimentação mista que os animais e plantas de que se nutre destinam-se, efetivamente, a lhe prover a existência e que, sem eles, a espécie humana logo se extinguiria. Descer, porém, a minúcias particulares e afirmar que as perdizes fossem criadas para combinar com os temperos da culinária de Vatel, dizer que os bovinos foram principalmente destinados ao caldo gordo, ao bife com batatas, etc., que os quartos do carneiro e assados de vitela correspondem à finalidade originária das espécies ovina e bovina, que os feijões para nada prestariam se não fossem temperados e que as ameixas só foram douradas pelo sol para serem saboreadas frescas ou em compota, e assim por diante, é incidir no vulgar, é esquecer o sistema geral da natureza e acreditar que só o homem vive no universo. Assim, vamos terminar, lembrando nossa proposição, que é substituir a ideia de causalidade particular pela ideia de plano geral. Não tomamos posição pró nem contra a teoria da transformação das espécies, apenas concluímos que sem o princípio da destinação dos seres e dos astros é impossível algo explicar, desde a anatomia mecânica celeste, nenhuma causa exterior, nenhuma influência mesológica se isenta dessa grande lei. A teoria da seleção natural substitui, simplesmente, a intervenção miraculosa da causa criadora para cada espécie, por uma lei inteligente, universal. Ela deixa na natureza o pensamento organizador do mundo sensível ao começo, ao meio como ao fim das coisas. Esta concepção do desenvolvimento do mundo, mais positiva e científica, não se baseia no casual nem no arbitrário. Apresenta o universo como unidade viva, cuja existência se desenvolve e se eleva eternamente a um ideal inacessível, de conformidade com a ideia primordial. Origem e fim coexistem, simultaneamente, no atual. Do inorgânico ao orgânico, do orgânico ao vivente e do ser vivente ao inteligente há um ciclo, uma circulação material e uma ascensão intelectual, obedientes a uma razão dominadora. O mundo não é um jogo de disparates, é um poema no seio do qual não passamos de humilíssimos comparsas e cujo autor invisível nos envolve na sua radiação imensa, como a esses grãos de poeira que vemos flutuar numa réstia de sol. Ousemos confessá-lo. O destino integral, absoluto, dos seres é problema insolúvel na atualidade. É um problema que se abre insensivelmente como um abismo, quando procuramos sondar-lhe as profundezas. Uma noite, em Paris, antes do pôr do sol, contemplava eu o Sena, debruçado à ponte do Instituto, de onde o panorama se apresenta às vezes maravilhoso.
O horizonte purpurizado derramava uma luz rosa nas encarneiradas nuvens que se espalhavam pelo céu azul, e essa luz, banhando a atmosfera da grande urbis, dava um aspecto mágico aos edifícios silenciosos. O rio, qual enorme rubi, rolava amorosamente para oeste, sumindo-se no indeciso da distância, onde se casavam a luz e a sombra. À minha esquerda, o zimbório sombrio cinzentava o casario e, além, duas fechas góticas espetavam o céu. À minha direita, as janelas do Louvre, reverberando uma iluminação feérica, emprestavam ao velho edifício desmesurada extensão. O bosque escuro das Tulherias e as alturas vaporosas de uma colina além prolongavam a perspectiva até as brumas do horizonte. Este panorama apresentava-se-me com duplo sentido, era a ideia grandiosa da natureza pairando sobre a massa de uma grande cidade humana. Pouco a pouco, sentia-me identificado com esse espetáculo de uma existência simultânea da natureza e da cidade, existência permanente, contudo, velha, mas cujo contraste não me houvera tocado ainda, tão vivamente. E contemplando esse duplo espetáculo, acompanhava os movimentos reais, quanto os aparentes, da natureza. O sol descia, lento, atrás das colinas, as nuvens se coloriam de um matiz mais róseo, o rio deslizava docemente para o mar distante, o ar refrescado agitava-se brando, como um ritmo respiratório. Esse movimento geral impressionava-me, por isso que o imaginava extensivo a toda a natureza, e como que me desvendava a circulação total da vida planetária. Mas o motivo predominante da minha atenção era a ideia de que todo esse movimento se completava, como se o homem ali não estivesse. Em pleno centro de Paris, o homem afigurou-se-me um cifrão da natureza. Os transeuntes que por mim passavam, ali, naquela mesma ponte, não admirariam, certamente, aquele magnífico pôr do sol. Os homens de negócios pervagavam absortos nos seus cálculos. Os 2 milhões de almas que formigam adentro da cinta fortificada não me pareciam mais que um turbilhão efêmero neste setor do nosso globo. E eu dizia de mim para mim, eis que assim vai a Terra girando em torno da sua órbita e apresentando cada país, por sua vez, a fecundação solar, as nuvens percorrem a atmosfera, as plantas obedecem ao ciclo das estações, os rios correm para o mar, dias e noites se alternam, a harmonia terrena segue o seu curso regular, perpétuo. Mas, por que tudo isso? Os insetos com suas mandíbulas estrafegam pétalas, os passarinhos devoram os insetos, o gavião devora os passarinhos, ruge o leão nos desertos, baleias caçam na amplidão dos mares. Por que e para que? Fontes límpidas ostentam, na solidão das matas, espelhos translúcidos em molduras de pervincas, regatos murmúrios despenham-se das colinas, ribeiros prateados misturam-se com os grandes rios para caírem nos abismos oceânicos e aí perderem a existência e o nome, ricas florações repontam e morrem no fundo tenebroso dos mares, apenas visitados por madréporas e corais, e, sob a atração celeste, o fluxo e refluxo dos mares desloca de continentes a continentes, a massa líquida e formidável. Mas que utilidade haverá em tudo isso? Essa vastíssima natureza caminha impassível, mecanismo colossal, as coisas se renovam sem tréguas, o próprio homem não passa de átomo efêmero, que surge e funde-se num relâmpago. Deste universo imenso, o homem quase nada conhece, posto suponha conhecer tudo, e, de resto, empregando o tempo noutras cogitações. Antes que surgisse o homem, já essas mesmas harmonias vibravam como ao presente. Para que ouvidos, porém? Tudo existia antes dele, quiçá sem ele. Tudo existirá depois dele. Por que existe, aqui, esta criação? Porque, sondando-lhe a profundeza, não posso eu idealizar qualquer resposta? Porque haveria Deus criado a terra e a multidão infinita de outros mundos? E porque, vendo a inquietude da minha alma, deixa debater-se no abismo da ignorância, como se não conhecesse ele, o Criador, esse pensamento, qual o do grão de areia levado pelo vento, ou da gotícula d'água deste rio que aqui resvala, a meus pés. Porque e para que serve tudo isto? Que importará a Deus hajam milhões, ou nenhum mundo? Qual a finalidade desta obra? Ainda uma vez, porque, ó Deus, existe a criação? E, contudo, este conjunto formidável tem uma finalidade. Este véu oculta um problema grandioso, que nos envolve e aniquila.
Nesse dia, retirei-me silencioso, olhos cerrados, em nada mais atentando. Desaparecer o sol, o Sena prosseguiu em seu curso, o manto da noite envolveu a cidade e logo entrei a ouvir o barulho ambiente. Mais tarde, muitas vezes, fui assaltado por essas mesmas reflexões, muitas vezes me vi constrangido a repetir a pergunta irretorquível por que existe o mundo. E sempre o silêncio e o vácuo por única resposta. Pois que, sempre que tentava uma resposta, questão mais grave se me impunha, consequente. Acompanhando esse movimento impassível da natureza, minha alma por vezes se emancipou do tempo para interrogar-se onde estaria daqui a 100 anos e, prosseguindo avante, imaginou, aterrada, o que poderia guardá-la no milênio. Perpetuando o seu tesouro, viu que poderia viver ainda 100.000 anos e perguntou o que seria nessa época. Sonhando mais longe o abismo, lá se foi ela, infatigável, por beirar 1.000.000 de anos, de séculos. E além dessas lindes, desses pontos já inacessíveis ao pensamento, ei-la imaginar nova linha de igual extensão, depois, uma segunda, terceira, quarta, 10ª, 100ª, 1000ª. Já na eternidade, então, percebeu que o tempo não existe, que a eternidade é imóvel. Devo dizer que, por vezes, este último pensamento se tornava tão aterrador, diante do inexorável destino, que me aniquilava a noção de personalidade, como se esse quadro insustentável nos convidasse a esperar o repouso na morte ou como se essa contemplação, muito vasta para o cérebro humano, o houvesse espedaçado e suprimido do número dos cérebros inteligentes. Talvez não me assista o direito de assim vos entreter com as minhas impressões pessoais. No fundo, porém, não se trata aqui de um caso pessoal, mas de um estudo análogo ao do anatomista que sonda profundamente uma chaga desconhecida. Se o astrônomo se baseia em observações pessoais para fixar o seu sistema, se o químico fala pelo testemunho das suas retortas e análises particulares, se o físico examina a natureza com seus próprios olhos, natural se torna que o pensador, a exemplo deles, conte o resultado de suas elucubrações e confie, eventualmente, aos que o ouvem, as inquietações e labores do seu espírito. No mínimo, há nisto um ato de sinceridade, o penhor de uma opinião, independente de qualquer sectarismo. Sim. O vasto problema da destinação dos seres e coisas envolve-nos na sua profundeza, sem que o possamos julgar nem resolver. Ele nos arrasta, quais infusórios microscópicos, perdidos no bojo dos oceanos, a procurarem compreender e explicar o fluxo e refluxo das águas. Quinta parte. Deus. Sumário: Deus na natureza, força viva e pessoal, causa dos movimentos atômicos, lei dos fenômenos, ordenador da harmonia, virtude e sustentáculo do mundo. O homem criando Deus à sua imagem. Erro antropomórfico. O filósofo grego Xenófanes há 2400 anos. A natureza de Deus é incognoscível. Nenhum sistema humano poderá defini-la. Diferentes modalidades da ideia de Deus, segundo os homens. Últimas perspectivas doutrinárias. Conclusão geral. Epílogo. O prisma através do qual nos permitimos concluir a nossa demonstração geral é a antissíntese que peroração, e se é verdade que a ciência e a poesia estão intimamente associadas na contemplação da natureza, não podemos, judiciosamente, impedir o sentimento poético de se manifestar nestas últimas impressões que o panorama do mundo nos sugere. Apenas, necessário fora nos consagrássemos agora a um estudo especial da causa divina, visto que por essa causa temos combatido de início, neste longo arrazoado, e todas as conclusões atingiram esse alvo supremo. Contudo, vale em fechá-las numa conclusão geral. Assim como o naturalista, o botânico, o geômetra, o lavrador, o operário ou o poeta, depois de examinar as particularidades de uma paisagem e galgar a colina de cujo cimo se abrange os pontos estudados, volta-se por contemplar de conjunto a distribuição, o plano e a beleza do panorama, assim também, após o estudo particularizado das leis da matéria e da vida, apraz-nos a ele voltar e calmamente admirá-lo. Aos olhos da alma apraz embevecer-se na radiação celeste, que inunda toda a natureza. Aqui, já não é a discussão, mas a contemplação recolhida da luz e da vida resplandecentes na atmosfera, que brilham no cromatismo das flores e refulgem nos seus matizes, que circulam na folhagem dos bosques e envolvem num beijo universal os inumeráveis seres palpitantes no seio da natureza.
depois da potência, da sabedoria, da inteligência, é a bondade inefável o que se faz sentir, é a universal ternura de um ser misterioso sempre, fazendo sucederem-se na superfície do globo as formas inumeráveis de uma vida que se perpetua por amor e que jamais se extingue. A correlação das forças físicas nos mostrou a unidade de Deus, sob todas as formas transitórias do movimento. Pela síntese, o espírito se eleva à noção de uma lei única, lei e força universais, que valem por expressão ativa do pensamento divino. Luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, afinidade, vida vegetal, instinto, inteligência, tudo deriva de Deus. O sentimento do belo, a estesia das ciências, a harmonia matemática, a geometria, iluminam essas forças múltiplas e lhes dão o perfume do ideal. Seja qual for o prisma pelo qual o pensador observe a natureza, encontra uma trilha conducente a Deus, força viva, cujas palpitações, através de todas as formas, ele a sentirá no estremecer da sensitiva, como no canto matinal dos passarinhos. Tudo é número, correspondência, harmonia, relação de uma causa inteligente, agindo universal e eternamente. Deus não é, pois, como dizia Lutero, um quadro vazio, sem outra inscrição além da que lhe apomos. Deus é, ao contrário, a força inteligente, universal e invisível, que constrói sem cessar a obra da natureza. É sentindo-lhe a presença eterna que compreendemos as palavras de Leibniz, a metafísica, geometria e moral por toda a parte, bem como o velho aforismo de Platão, que poderemos assim traduzir: Deus é o geômetra que opera eternamente. É fora dos tumultos da sociedade mundana, no silêncio das profundas meditações, que a alma pode rever-se, em face da glória do invisível, manifestada pelo visível. É nessa visualização da presença de Deus na Terra que a alma se eleva à noção do verdadeiro. O ruído longínquo do oceano, a paisagem solitária, as águas cujos murmúrios valem sorrisos, o sono das florestas entrecortado de anseios suspirosos, a altivez impassível das montanhas, tudo abrangendo de alto, são manifestações sensíveis da força que vela no âmago de todas as coisas. Abandonei-me, algumas vezes, a contemplar-vos, ó esplendores vividos da natureza, e sempre vos senti envoltos e banhados de inefável poesia. Quando meu espírito se deixava seduzir pela magia da vossa beleza, ouvi acordes desconhecidos escapando-se do vosso concerto. Sombras noturnas que flutuais pela encosta das montanhas, perfumes que baixais das florestas, flores pendidas que cerrais os lábios, surdos rumores oceânicos que nunca vos calais, calmarias profundas de noites estreladas, tendes-me falado de Deus, certo, com eloquência mais íntima e mais empolgante que todos os livros humanos. Em vós encontrei ternuras maternais, blandícias de inocência, e sempre que me deixava adormecer no vosso regaço despertava alegre e venturoso. Coloridos de esplêndidos crepúsculos, deslumbramentos de clarores moribundos, visões de sítios ermos, que deliciosos momentos de ebriedade não concedeis aos que vos amam. O lírio desabrocha e bebe, em êxtase, a luz que derrama dos céus. Nessas horas contemplativas, a alma transforma-se em flor, aspirando, ávida, as irradiações celestes. A atmosfera já não é, tão somente, uma mistura de gases, as plantas deixam de ser simples agregados atômicos de carbono ou hidrogênio, os perfumes não se reduzem a moléculas impalpáveis e só derramados à noite, para resguardar as flores da friagem, a brisa embalsamada significa algo mais que uma simples corrente de ar, as nuvens não representam apenas vesículas de aquoso vapor, a natureza não se oferece exclusivamente qual laboratório de química ou gabinete de física. Antes, pelo contrário, pressentimos em tudo uma lei de harmonia soberana, que governa a marcha simultânea de todas as coisas, que cerca os mais íntimos seres de uma vigilância instintiva, que guarda ciosamente o tesouro da vida em plenitude de pujança e que, por seu perpétuo rejuvenescimento, desdobra em potência imutável a fecundidade criada. Em toda esta natureza há uma espécie de beleza universal, que a nossa alma respira e identifica, como se essa beleza ideal pertencesse unicamente ao domicílio da inteligência. Vésper que antecede a noite, carro do setentrião. Magnificências estelares. Misteriosas perspectivas de abismo insondável.
Que olhar, apercebido de vossas munificências, poderia fitar-vos indiferente? Quantos olhares sonhadores se têm perdido nos vossos desertos, ó solidões do espaço! Quantos ansiosos pensamentos têm viajado de ilha em ilha, no vosso luminoso arquipélago! E nas horas da saudade e da melancolia, quantas pupilas molhadas têm baixado sobre os olhos fitos numa estrela predileta! É que a natureza tem nos lábios palavras doces, no olhar tesouros de amor e no coração sentimentos afetivos de uma preciosidade esquisita, e isso porque ela, a natureza, não consiste somente numa organização corporal, mas também tem alma e vida. Quem quer que só a tenha entrevisto no seu aspecto material apenas lhe conhece a metade. A beleza íntima das coisas é tão verdadeira e positiva como a sua composição química. A harmonia do mundo não é menos digna de apreço do que o seu movimento mecânico. A direção inteligente do universo deve ser constatada ao mesmo título das fórmulas matemáticas. Obstinar-se em só considerar a criatura com os olhos do corpo e jamais com os do espírito é parar voluntariamente à superfície. Bem sabemos que os adversários vão objetar-nos que o espírito não tem olhos, que é um cego de nascença e que toda afirmativa, não originária dos órgãos visuais, perde todo o valor. Mas, isto também não passa de um conceito arbitrário e, ao demais, infundado. Temos visto que é possível, de boa fé, pôr em dúvida as verdades de ordem intelectual e que é em nosso próprio senso que se forma a convicção de toda e qualquer verdade. Transporemos, portanto, sem receio, essas mofinas objeções. Para nós a natureza é um ser vivo e animado, e mais ainda é um ser amigo. Onipresente, fala-nos pelas suas cores, pelos sons e pelos movimentos, tem sorrisos para as nossas alegrias, gemidos para as nossas tristezas, simpatia para todas as nossas aspirações. Filhos da terra, nosso organismo está em consonâncias vibratórias com todos os movimentos que constituem a vida da natureza, ele os compreende, deles compartilhamos, de modo a nos deixarem em alma uma repercussão profunda, a menos que o artifício nos tenha atrofiado. Congênita do princípio da criação, nossa alma reencontra o infinito na natureza. Para a ciência espiritualista, não mais se defrontam um mecanismo automático e um Deus retraído na sua imobilidade absoluta. Deus é potência e ato naturais, vive na natureza, como nele vive ela. O espírito se faz pressentir através das formas materiais, mutáveis. Sim, a natureza tem harmonias para a alma, tem quadros para o pensamento, tem tesouros para as ambições do espírito e ternuras para as aspirações do coração. Sim, ela os tem, porque não nos é estranha, não está de nós segregada e somos um com ela. Ora, a força viva da natureza, essa vida mental que reside nela, essa organização peculiar ao destino dos seres, essa sabedoria e onipotência no entretenimento da criação, essa comunicação íntima de um espírito universal entre todos os seres, que coisa outra poderá significar senão a revelação da existência de Deus, a manifestação de um pensamento criador, eterno, imenso? Que significam a faculdade eletiva das plantas, o instinto inexplicável dos animais, a genialidade do homem? Que será o governo da vida terrestre, sua direção em torno do seu foco de luz e de calor, as revoluções solares, a movimentação de mundos incontáveis a gravitarem conjugados no infinito? Que significará tudo isso, senão a demonstração viva, imperiosa, de uma vontade que subordina o mundo inteiro à sua potência, como envolve as nossas obscuridades na sua luz? Que será o aspecto espiritual da natureza, senão pálida radiação da beleza eterna, esplendor desconhecido, que os nossos olhos, desviados por falsas claridades da terra, mal podem entrever, nas horas santas e benditas em que o divino ser nos permite sentir sua presença? As leis da natureza nos têm provado que existe uma inteligência ordenadora. Essas leis, diz John Herschel, são, não somente constantes, mas concordantes e inteligíveis. E são fáceis de apreender com o auxílio de algumas pesquisas, mais próprias a estimular que a extinguir a curiosidade. Se pertencêssemos a outro planeta e, de súbito, nos transportássemos a um dos nossos meios sociais no intuito de observar o que neles ocorre, ficaríamos desde logo embaraçados para dizer se uma tal sociedade se regeria por quaisquer leis. Se chegássemos a descobrir que ela presumia tê-las,
Haveríamos, então, de procurar, na sua conduta e consequências dela decorrentes, quais poderiam ser essas leis, em que sentido foram concebidas, e não teríamos, talvez, grandes dificuldades no descobrir regras aplicáveis aos casos particulares, mas, se quiséssemos generalizar, se tentássemos apreender alguns princípios salientes, a massa de absurdos, de contradições jorrantes de todos os lados, presto nos desviaria de um amplo exame, ou nos convenceria da inexistência do objeto de nossa pesquisa. Com a natureza dá-se inteiramente o contrário. Nela não há dissonância nem contradições e, sim, e só, harmonia. Não temos jamais